Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade, cujo endereço é na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois hoje eu vou falar sobre família, logicamente que em muitos aspectos, mas todos eles, como não poderia deixar de ser, sempre abordando o aspecto espiritual através da visão espírita. Mas antes de iniciar o meu comentário, eu gostaria de pedir a você que me assiste e se gosta do programa, que se inscreva, curta e compartilhe, para que a gente possa levar o conteúdo doutrinário do Espiritismo, os preceitos e a lógica espírita para bem mais pessoas. A par disso, também agradeço a você pelo carinho da audiência. É audiência essa tanto pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, como pelo Facebook e pelo YouTube. Agora, iniciando meu comentário sobre família, eu quero dizer o seguinte, que nós, espíritas, acreditamos em algo que autentica, digamos assim, a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus para conosco, que é o quê? A reencarnação. Sem ela, sem a reencarnação, se pararmos para pensar, para raciocinar, sem o ranço e o fanatismo religioso que engessa o pensamento e nos impossibilita de raciocinarmos livremente, ou seja, nos impede de pensarmos alicerçados na lógica e na razão, chegaremos facilmente à conclusão lógica de que, sem a reencarnação, a justiça divina não existe. Ou, se existe, é tão falha como a nossa, a justiça dos homens. Bem, mas eu disse que iria falar sobre família hoje. E eu vou falar sobre família, sim. E o que tem a ver família com reencarnação? Pois eu diria que tem muito, ou melhor, tem tudo a ver. Pois é através da reencarnação que as famílias são formadas. E sempre, vejam bem, eu disse sempre, por algum ou por alguns motivos muito importantes. E alguns desses motivos, eu diria até motivos inadiáveis. Para a sociedade, família, entre outras tantas definições que eu poderia aqui trazer, família é um núcleo de convivência unido pelos laços afetivos, onde pessoas costumam compartilhar o mesmo teto, unidos pelos laços consanguíneos. Aqui apenas um adendo, já que eu falei em laços consanguíneos. É importante dizer que não são eles, os laços consanguíneos, que necessariamente estabelecem os laços espirituais. E por uma razão muito simples, a de que o corpo gera um novo corpo, mas o espírito não gera um novo espírito, porque o espírito, já existe antes da formação do corpo. Não sei se deu para entender. Portanto, os pais não geram o espírito do filho, e sim apenas o corpo material. Por outro lado, a convivência familiar, ela pode ser feliz e, em alguns casos, até mesmo insuportável, pois esses laços que unem seus componentes podem experimentar, digamos assim, tanto o encanto do amor como a tristeza do desamor.
Porém, família, espiritualmente falando, vai muito, muito, muito mais além disso. Família, no aspecto espiritual, podemos dizer que é um grupo de espíritos necessitados em compromissos, às vezes, lá como eu disse no início, inadiáveis para reparação e crescimento. E entre esses espíritos encontram-se amigos em trabalho de auxílio mútuo, desafetos companheiros de erros do passado e também devedores entre si em resgates de antigos compromissos. No seu livro Família, Somos Todos Espíritos, o autor Manolo Quezada diz com muita propriedade o seguinte a respeito de família. Família é realmente o cadinho da alma. Cadinho da alma. Mas o que é cadinho? Pois cadinho, para quem não sabe, é um utensílio usado na mineração, no qual são colocados dentro desse utensílio fragmentos de metal para que, sob altas temperaturas, eles se transformem em uma matéria pastosa, para que as suas impurezas possam ser retiradas com mais facilidade e transformar aquele metal embrutecido pela sujeira em algo precioso e livre de impurezas. Pois assim também somos nós, todos nós, ou seja, espíritos ainda embrutecidos pelo armazenamento dos nossos sentimentos menos nobres ao longo das encarnações. E é exatamente por isso que somos colocados no seio de uma família, não raramente no convívio de velhos inimigos e não raramente também de velhos adversários do passado, para que, através da convivência, possamos resolver algumas diferenças enraizadas ao longo dos milênios. Ou seja, sob o mesmo teto, ligado pelos laços consanguíneos, se reúnem, sem se reconhecerem, alguns para se ajudarem e outros para se reconciliarem e, se possível, se perdoarem. Por isso que Manolo Quezada disse que a família é o cadinho da alma. E eu concordo com ele. A família, pois, em outras palavras, a família tem a função regenerativa e educadora, na medida em que ela é formada por espíritos diversos, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os devidos ajustes e reajustes, que são indispensáveis para o nosso crescimento, para a purificação e para a evolução do espírito. Exatamente por isso que a família tem uma função regenerativa, espiritualmente falando, claro. Aliás, tem um velho adágio popular que diz o seguinte: só se conhece uma pessoa comendo 1 quilo de sal com ela, o que é, aliás, uma grande verdade, pois é nesse convívio, comendo sal, o da comida, logicamente. O comer sal aqui, nesse adágio, que o ditado quer dizer, é a convivência se alimentando juntos, vivendo juntos, ou seja, convivendo durante anos, décadas, que vamos desenvolver no ambiente familiar vários sentimentos, como, por exemplo, aproximação, respeito, dedicação, cooperação, tolerância, amor, perdão e tantos outros sentimentos fundamentais que englobam a lei do amor. E é exatamente essa convivência diária sob o mesmo teto que vai fazendo com que as algemas, digamos assim, que nos prendem aos nossos adversários, desafetos do passado, irem gradativamente, lentamente, sem mesmo que a gente perceba, se afrouxando, se soltando e tornando o jugo cada vez mais suave e o fardo cada vez mais leve. E isso acontece porque é no círculo familiar que nós praticamos o exercício do perdão e do amor. Tudo bem
mas em que momento que é decidido quem serão os membros da família e quando isso acontece? Pois a formação de um lar é resultado de uma planificação que desenvolve no mundo espiritual em muitos aspectos, muito antes de todos aqueles que formarão aquela família, antes mesmo de que estejam encarnados. O que significa dizer que antes do nascimento, nem sempre, mas quase sempre, os espíritos conhecem uma grande parte dos seus débitos que lhes fazem retornar ao plano material, que é este aqui que nós estamos vivendo hoje, também conhecido como o mundo dos vivos. O passado espiritual dos envolvidos no casamento ou na união de dois seres que se amam e formam uma família que traz como consequência a vida dos filhos, não configura como a gente pode pensar, um mero encontro ou uma mera ligação, mas vai muito além disso, porque esses encontros fazem parte de um processo muito bem elaborado pela espiritualidade maior. E como matérias indispensáveis ao crescimento espiritual de cada um, encontramos na família as mais variadas diversificações entre os seus membros. Por exemplo, complexidade física diferente, capacidade intelectual diferente, ideias diferentes, comportamentos completamente diferentes, sentimentos diferentes, moralidade diferente e visão de mundo diferente, entre outras tantas diferenças. E tem mais. Sentem as dores, as alegrias, a ingratidão, a amizade, o amor, também de forma diferente. E aqui entra uma pergunta que as pessoas se fazem. Por que, afinal, tantas diferenças no meio familiar? Exatamente porque é com as diferenças e com as adversidades da vida que nós aprendemos e evoluímos. Já dizia Chico Xavier, abre aspas, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com a vitória no mar das grandes experiências. Fecha aspas. Outra coisa importante com relação ao convívio familiar é que é na família que nós encontramos as nossas melhores companhias. Não exatamente para passarmos uma vida inteira em harmonia constante. Claro que não é isso. As melhores companhias que eu quero dizer é que na família estamos reencarnados entre aqueles espíritos que talvez não sejam os parentes que gostaríamos de ter, mas são os mais indicados para uma vivência em harmonia constante, mas as melhores companhias no sentido do nosso progresso espiritual, pois eles, com as suas diferenças, em todos os sentidos, que nos trazem lições ainda não aprendidas. Por isso que, diante daquele familiar que representa para você um problema, pare e pergunte para você mesmo qual a lição que a vida está lhe trazendo. Será que não é lição de paciência? Será que não pode ser aceitação? Ou quem sabe reconciliação? Ou talvez doação? Quem sabe perdão? Gente, a vida tem muitas formas de nos ensinar aquilo que precisamos aprender. E os nossos filhos? Você poderá perguntar, quem são os nossos filhos? A gente sabe. Pois os nossos filhos, acolhidos com tanto carinho e amor, é o companheiro ou companheira do passado para dar prosseguimento ao trabalho evolutivo, tanto para nós quanto para eles. Gente, estamos na Terra para um processo de corrigenda e para tal precisamos encontrar novamente os companheiros de erros e acertos lá do passado. E os filhos adotivos, quem são?
pois os filhos adotados e os pais adotantes não são absolutamente almas estranhas umas às outras. São, na verdade, espíritos com ligações iniciadas em encarnações passadas que necessitam se reencontrarem por vários motivos que fogem ao nosso conhecimento. Gente, é dentro do círculo familiar que praticamos o exercício do perdão e do amor. Por intermédio da bênção do esquecimento do passado, é que espíritos que se odiavam, que se digladiavam em existências anteriores, agora, sem se reconhecerem, e isso é importante, repito, sem se reconhecerem, são unidos em uma nova encarnação como parentes consanguíneos, dividindo, portanto, o mesmo teto. E são impelidos, esses espíritos, por uma imposição social e humana a desenvolverem o respeito e o afeto de forma recíproca entre pais e filhos, entre pais e filhas, irmãos e irmãs. Certamente, hoje, estamos corrigindo erros praticados contra alguém no passado, sofrendo as consequências de atos que infringiram a lei do amor, ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no passado nos prejudicaram ou que nós prejudicamos. Daí a importância, a necessidade da família, lugar onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores. Para que a gente consiga entender melhor o papel da família, é preciso ver a família como um todo, ou seja, que tudo o que acontece com um membro repercute nos demais e vice-versa. Por exemplo, o que acontece com o marido repercute na esposa e nos filhos, e o que acontece com a esposa repercute no marido e também nos filhos. E o que acontece com os filhos repercute em ambos, nos pais. Ou seja, dentro da família acontece o quê? Acontece um choque de energias. E esse choque de energias acontece porque vivemos na família entre seres, seres distintos e necessitados, todos, indistintamente, de aprender lições ainda não aprendidas, com uma única finalidade, que é a de progredir, de evoluir. Gente, Deus, conhecendo profundamente todas as nossas fragilidades, todas as nossas fraquezas, criou a família, para que através dessa convivência física e unidos pela consanguinidade, os laços de afeição, de ternura, de amorosidade, de companheirismo e ajuda mútua possam, através dessa convivência, irem amenizando gradativamente, lentamente, possíveis rejeições, grandes e pequenas, trazidas do passado por aquele grupo de espíritos agora reunidos embaixo do mesmo teto. Por isso, não ache, como acontece muitas vezes, que você nasceu na família errada e que nem a espiritualidade superior e nem Deus se enganaram ao fazer você nascer na sua família e ter os parentes que você tem. Pode crer que nada, aliás, pelo contrário, nada está errado. Tudo está certo. Aliás, está tudo muito certo. Talvez você não tenha nascido no meio familiar que você desejasse. Aí eu até concordo. Mas com certeza absoluta, você nasceu no meio familiar que você precisava nascer para crescer. Gente, Deus não se confunde. Deus não erra e nem se engana. E para completar e finalizar o meu comentário, tem um dito popular muito conhecido que diz o seguinte: preste bem atenção. Deus escreve certo por linhas tortas. Com certeza até você já ouviu falar desse ditado.
Não sei a sua opinião a respeito dele. E se você concorda com o pensamento e com a frase, ok, sem problema. Mas eu, respeitosamente, discordo dela. Pois, para mim, a frase correta seria assim: Deus escreve certo por linhas aparentemente tortas. Você concorda? Não sei, mas pense nisso. E não esqueça, se você gostou desse conteúdo, se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Agradeço, muito obrigado, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.